Shalom, tudo bem? Estou voltando aqui porque os inscritos do meu canal têm a prioridade e eu quero sempre poder abençoá-los. E me deu uma sugestão de um tema para falar sobre a novilha vermelha. Se você escutar algum barulhinho, porque aqui próximo da minha casa está havendo uma construção, então geralmente atrapalha um pouquinho, mas não é aquele barulhão todo, né? Novilha vermelha. Em Números 19, Deus, ele fala para Eliezer, filho de Arão, pegar uma novilha vermelha e sacrificá-la fora do arraial. E essa novilha vermelha, ela tem como aplicação assumir o pecado de Israel pelo fato de Deus se conectar com o povo, de Deus perdoar os pecados do povo. Porque o correno, o sacerdote, diante de Deus representava o povo. E o correno, o sacerdote, diante do povo representava o Senhor. Então existia uma conexão. Mas com o passar dos anos, com a destruição do primeiro e segundo templo, não há possibilidade nenhuma de existir sacrifícios ou leis sacrificiais. Alguns judeus ortodoxos pegam um galo, mata e essas coisas mais. Mas não é propriamente uma ordenança arônica. Com o tempo, e isso veio desde o ano passado, eu gravei alguns vídeos, eu gostaria que depois você desse uma olhada sobre a questão da reconstrução do terceiro templo. Há uma problemática muito grande quando você fala a respeito de sacrificar uma novilha em Israel. Porque quando você arremete essa ideia de sacrificar uma novilha, você está suscitando na mente e no coração de todo judeu que ama a sua terra o desejo do seu templo. E aguça o ódio dos seus inimigos concernente ao lugar que hoje eles estão habitando, que é o monte do templo. Quem está lá é o domo da rocha, é o Al-Aqsa. E eu já falei aqui que é muito difícil um judeu entrar lá para pelo menos fazer uma oração ou cantar. E se isso acontece, eles são expulsos. Um preguinho batido sequer nesse lugar pode significar uma guerra total contra o Islã. Então, há uma dificuldade muito grande desse sonho ser realizado por causa da presença islâmica no monte do templo. Então, existem duas possibilidades de acontecer uma futura reconstrução ali. Primeiro, surge um líder islâmico moderado, ligado aos acordos de Abraão, amigo de Israel e que possa convencer o mundo islâmico, Israel reconstruir ali o seu terceiro templo ao lado da mesquita que tem ali no Monte do Templo. A segunda opção é o que muitas das vezes é um sonho de alguns judeus. Eu vou deixar bem claro que o governo israelense não interfere nesse sonho do terceiro templo, não abertamente. Mas o que está por detrás dessa iniciativa de uma retomada é o Instituto do Templo, o qual, na pessoa do Rabino Ariel, junto com a sua equipe, incessantemente tem essa ideia. Eles já têm as roupas sacerdotais, eles já separaram o sumo sacerdote, eles já têm os levitas preparados, tudo está
preparado para essa possível realização de um sonho. Então, qual eu falei da segunda opção? A segunda opção é Benjamin Netanyahu assumir diretamente esse sonho de construir o terceiro templo. Mas aí ele vai ter que fazer uma invasão naquele monte do templo ali e expulsar os muçulmanos dali e rasgar um documento que Israel tem com a Jordânia desde a época em que, passado a Guerra dos Seis Dias, a Guerra do Yom Kippur, havia um acordo e Israel deixou a administração para a Jordânia. Ano passado, a Arábia Saudita estava muito próximo a Israel. E há boatos, na verdade não gosto de boatos, há uma conversação que a administração da Jordânia passaria para a Arábia Saudita e assim passaria para Israel. Mas é uma complicação, é difícil você adentrar nessa ideia, porque para a reconstrução do terceiro templo, como eu falei, primeiro, ou um líder islâmico tenha um poder de convencer o mundo islâmico concernente ao monte do templo. Segundo, ou Israel assumir e rasgar a carta que dá plenos poderes administrativos para a Jordânia ali. Ou um terremoto, como sempre tem acontecido naquela área ali, por causa das placas tectônicas ali fortes, e vir abaixo do domo da rocha. Mas essas questões do terceiro templo, só se existir essas hipóteses. Então, o que acontece? Hoje, Israel ele tem a novilha vermelha feita por laboratório nos Estados Unidos, que eles enviaram de uma forma caladamente para então esses rabinos ligados ao Instituto do Templo prepararem ela para então sonhada sacrifício no templo. Dia 30 de março, nesse fim desse mês, está para acontecer um fato no céu, aonde estão dizendo que vai passar um cometa verde. Alguns rabinos, e eu vou deixar depois na descrição a fonte, que é Israel 365 News, fala que eles arremetem à profecia de Balaão, onde dizia que a estrela sairia de Jacó. Eles chamam esse cometa verde do próprio um sinal do Mashiach. E passará durante o eclipse. Então muitas pessoas estão assim envolvidas num sinal muito grande, acreditando que a partir desse momento pode ocasionar a ideia de uma grande realização de um sonho, a reconstrução do terceiro templo. Algumas pessoas creem também que se o Trump voltar, ele poderá assumir essa função de mais uma vez ajudar Israel de um futuro bem próximo do seu terceiro templo. Então eu digo para você o seguinte: a novilha vermelha, ela existe, ela está nas mãos dos rabinos. A ideia do terceiro templo está tão viva como o sol que sempre brilha para nós. E isso só pode acontecer se existir as três hipóteses que eu acabei de dizer aqui. A primeira, um líder islâmico, amigo de Israel, ligado aos acordos de Abraão, que tenha uma força no mundo islâmico, convencê-los para Israel construir o seu terceiro templo. Segundo, ou uma invasão israelense e uma quebra de paz com a Jordânia, cortando definitivamente a função administrativa do Monte do Templo, ou um terremoto e ali o domo da rocha cair por terra.
Então, eu quero dizer para os irmãos, vamos ficar atentos, vamos observar o que está acontecendo. Yeshua disse, olhai para a figueira, porque ela é o relógio das profecias. Um forte abraço.